nós vamos compartilhar uma palavra sobre a grande comissão. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, Mateus capítulo de número 28. A Shirley vai ler para nós, dos versículos de número 18 ao 20. Amém. Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele Mateus 28. Perdão, irmãos. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Glória a Deus. Vamos deixar aberto, no Mateus 28, que nós vamos compartilhar esses versículos nesta noite, não só esses, mas como outro. Mas eu quero trazer a importância sobre a grande comissão. Nós temos no cristianismo, nós que somos cristãos, evangélicos, nós temos o grande mandamento e nós temos a grande comissão. Então nós entendemos que existe o grande mandamento. Em toda a Bíblia existe o grande mandamento. Então qual é o grande mandamento? Foi o que Jesus respondeu. Jesus respondeu quando perguntaram para Jesus, Então, mestre, como é que faz para nós herdar a vida eterna e amar a Deus? E aí ele responde o grande mandamento, de amar o seu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, e aí em seguida ele completa: e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, o nosso grande mandamento como cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e com toda a nossa força, com todo o nosso raciocínio e com todo o nosso entendimento, ou seja, sentimentos, emoções, tudo nós temos que depositar em Deus. Então, ou seja, o meu fôlego de vida, eu tenho que fazer isso, amar a Deus. O que eu sou, amar a Deus. O que eu faço, amar a Deus. Então, esse é o grande mandamento. O grande mandamento do cristão é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu sempre digo que Deus, ele não... Eu falei aqui no domingo que Jesus, e Deus, porque a gente entende que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ele não tem segundo lugar. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada na sua vida. Isso nós temos que aprendermos. Ou o Senhor está no centro do nosso coração, ou ele não está. Ele não pode estar do lado. Por quê? Porque ele não cabe do lado. Ou ele está no nosso coração, ou nós realmente somos preenchidos por ele, ou nós não somos. Porque não tem meio Deus. Não tem meio amor de Deus, e não tem meio servir a Deus. Então, ou nós realmente entendemos que Ele é o nosso Deus e nós submetemos a Ele em tudo nas nossas vidas, ou Ele não é o nosso Deus. A gente pode ter uma compreensão que tem um Deus, como todo mundo tem. A Bíblia em Romanos diz que é indesculpável ao homem falar que não existe Deus. É indesculpável. Por quê? Aí ele responde: porque a própria criação de Deus denuncia que existe Deus. Então é indesculpável. Todo mundo, ainda que não crê, o ateu, ele é ateu porque ele não crê em Deus, porque se Deus não existisse numa totalidade, ele não seria ateu. Entende? Então ele criou que não existe Deus, mas é ele que criou. Então ele falar que não existe Deus não significa que não existe. É no raciocínio dele.
Amém, queridos? Só estou dando uma pincelada aqui. Então, o grande mandamento que o Senhor coloca para nós é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso tudo resume toda a palavra de Deus. Você quer cumprir a palavra de Deus, irmãos? Você quer cumprir aqui esses 66 livros, né, que constituem a Bíblia Sagrada? É só você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, Jesus mesmo disse, fazendo isso, vocês estão cumprindo toda a lei. Agora, existe a grande comissão. Como nós estamos no ano de discipulado, né, então nós vamos falar muito sobre ser discípulo, agir como discípulo, pensar como discípulo, né? O que a Bíblia nos ensina a ser como discípulo, a fazer como os discípulos fizeram. E aí existe uma grande comissão, e essa grande comissão é o que a gente vai trazer aqui, né, nesse estudo, nesse compartilhar a palavra de hoje. Eu coloquei aqui, e o que é a comissão? Né? Quando a grande comissão vem de delegar alguém a fazer algo, entregar algo, incumbir a realizar uma tarefa específica. Então, quando tem a grande comissão na Bíblia, Jesus Cristo, ele está incumbindo, ele está delegando, ele está nos dando algo para fazer. Então, Jesus Cristo, antes de ele ir para o céu, depois da ressurreição, ele reúne, porque essa reunião aqui, que a pastora Shirley leu, né, que ele diz assim, todo poder é me dado nos céus e na terra, no versículo de número 18, é depois da ressurreição. Ele é morto na sexta-feira, na cruz, depois de 3 dias, no domingo, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, de poder em glória, ele vai ao encontro dos seus discípulos. E quando ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele encontra com os discípulos e fala essas palavras, para mostrar quem ele é aos discípulos. Ele diz, todo poder é me dado nos céus. Quando fala de céus, está se falando de mundo espiritual, mundo invisível, nos céus e na terra. Quando se fala de terra, é o mundo natural, é esse mundo que nós vemos. Então, ou seja, Jesus Cristo, ao qual nós servimos, ele tem poder no mundo invisível, que é o mundo espiritual, e ele tem poder no mundo aqui natural, físico, o que nós vemos, que é a criação de Deus. Amém, queridos? Então, ou seja, quem delegou aos discípulos para irem a essa grande comissão foi o próprio Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero ler aqui, eu coloquei um título, e eu sempre vou vir com uma frase para você aí, de repente, quiser marcar, né, para poder, depois eu até coloco no S1. Ser discípulo é o chamado que rompe a nossa união com o mundo. Ser discípulo é um chamado que rompe a nossa união com o mundo. E esse mundo aqui não é o mundo de relacionamento entre nós aqui. É o mundo pecaminoso. É o mundo maligno. É o mundo da maldade. Então, ou seja, quando eu sou discípulo, eu tenho que romper tudo aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque agora eu sou discípulo. E o que é a palavra discípulo? O que ela significa, a palavra discípulo? A palavra discípulo, ela significa aquele que aprende. A palavra discípulo, ela tem como a ideia de o aluno. A palavra discípulo, ela tem uma ideia aqui, um aluno que segue o mestre. Por isso que Jesus Cristo é chamado de rabi, ou de mestre. Mestre, né? E quando Jesus Cristo, ele sai para o seu ministério, ele sai chamando os seus discípulos, porque só pode ser mestre aquele que tem discípulo. Então Jesus, como ele era judeu, ele teria que ter os seus discípulos para ensinar esses discípulos, por isso que ele chama 12,
e um se perde, que é Judas. Então fica com 11. Mais tarde, eles elegem um outro discípulo, que é Matias, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Matias fica no lugar de Judas. E para quê? Para que Jesus Cristo tinha que chamar os 12? Sendo que ele era Deus, sendo que ele poderia fazer tudo sozinho. Não, porque o propósito de Deus sempre foi, aprendam, o propósito de Deus sempre foi nos relacionar com ele e cumprir juntamente com ele a missão dele. Olha que bacana, Jesus nos chamou para junto com ele cumprir a missão dele. Então não é minha missão, ele me incluiu na missão dele. Eu sou uma extensão, você é uma extensão da missão de Jesus aqui na terra. Agora, a questão aqui, porque aqui é uma conversa para a gente pensar, ok? Então, se nós somos uma extensão da comissão, da missão de Jesus, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Realmente nós estamos em uma situação de discípulo? Nós estamos vivendo como discípulo de Jesus? Primeiro, para nós entendermos aqui, o capítulo de número 28 e o versículo de número 18, eu quero ler novamente aqui. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ou seja, quem ordenou a grande comissão foi Jesus. Está claro? Todo mundo entende isso? A grande comissão é a dar continuidade naquilo que Jesus começou. Foi Jesus. E este Jesus, ele tem todo o poder. Então, ou seja, o que nós temos que ter em mente? Que quem me chamou para ser discípulo e dar continuidade à missão dele foi Jesus, que tem todo o poder. Amém? Então, quem me chamou? Aquele que tem todo o poder. Quem? Deus. Deus me chamou. Foi Jesus na pessoa do Filho. Aquele que morreu na cruz, por mim e por você. Ele se sacrificou, sem ter dívida nenhuma. Ele assumiu a minha dívida, ele assumiu a sua dívida, por amor. O Pai amou o mundo de tal maneira, João capítulo 3 e versículo 16, que deu seu único filho, quem? O Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha só, Jesus Cristo, ele se sacrificou, ele ressuscitou para nos dar direito de desfrutar do amor de Deus e ainda participar da vida eterna com ele. Quantos benefícios nós recebemos em crer em Jesus? Quantos benefícios nós recebemos em acreditar nele? Quantos benefícios nós recebemos em obedecê-lo? Porque a maior dificuldade não é acreditar em Jesus. A maior dificuldade que nós temos é obedecê-lo. Por quê? Porque a obediência, ela exige de nós um esforço. A obediência, ela exige de nós um esforço muito grande. Porque muitas vezes nós obedecemos os nossos pais naquilo que nós não queremos fazer. Mas você obedece. Um exemplo, simples. Está chovendo. Aí eu chego para o meu filho e falo: Ariel, meu filho chama Ariel, vai comprar pão ali no Lopes? Aí o que ele fala? Ah, pai, está chovendo. Dificilmente, um filho vai falar: não, pai, está tudo bem, eu vou, mesmo sem guarda-chuva.
Por quê? Porque tem a ver com comodismo, né? Tem a ver com que ele vai enfrentar, a dificuldade que ele vai ter. Então, E aí, só que aí o que acontece? Eu falo assim, filho, você tem que ir. Eu estou mandando. Opa! Aí já engrossei a voz, eu estou mandando. Aí eu já engrossei a voz. Aí ele já sabe que o caldo vai entornar. Aí ele sai como? Com o bico grande. Mas ele foi, não foi? Mas ele foi porque ele sabia que ia ter uma consequência. Amém? Então, Deus não quer isso para a gente. Deus quer que nós obedecemos através do amor que nós recebemos, e a nossa obediência é um sinal de retribuição desse amor. Então eu obedeço porque eu amo a Deus. Ainda que vai me incomodar, ainda que dentro de mim vai estar relutando, mas eu obedeço porque eu amo. Então todo discípulo, ele tem que ter esse esforço. Tem que ter renúncia. Porque quem está nos mandando tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele nos mandou, irmãos. Nós temos uma tarefa aqui na terra. Muitas pessoas, deixa eu trazer aqui uma revelação muito séria. Muitas pessoas têm dúvida porque existem. Por que eu existo? Um dos maiores questionamentos da humanidade é porque eu existo. Por que eu existo? Por que eu estou aqui em 2021? 2022. Obrigado. Estou atrasado. Então é porque eu estava lá. Agora eu estou aqui. 2022. Por que eu estou aqui na Somos Um? Por que eu estou aqui hoje? Deixa eu dizer algo para você, nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Mas a questão é, por que eu existo? Para quê? Uma das respostas, porque você existe, é a grande comissão. Uma das respostas, porque você existe, é para obedecer essa comissão, esse mandamento, porque isso daqui é um mandamento de Deus. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, presta atenção, quando eu reconheço que a palavra de Deus, ela vai me trazer um benefício, ela traz também uma identidade de quem eu sou. Quem eu sou em Deus? Quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu descubro o que fazer na minha vida. Quando eu não descubro quem eu sou em Deus, eu faço qualquer coisa da minha vida. Isso é importante, irmãos, porque discípulo, ele tem que saber quem ele é. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber para onde que ele vai. Vamos lá. Quem ordenou a grande comissão? Jesus. Jesus, ele não deu, presta atenção, Jesus, ele não deu uma sugestão para você pregar o evangelho. Ele não deu uma sugestão. Não foi assim, eu vou te dar uma opinião, Elias, pastora Sheila, e de pregar o evangelho. É uma opinião que eu te dou. Sugestão. Você está sem fazer nada? Fala do meu amor para o mundo. Irmãos, isso não existe. Ele não deu sugestão, ele mandou. Então, com Jesus, não tem sugestão, é mandamento. Então, Jesus, aqui no ID, que aqui nós vamos ver aqui, no 19, diz assim, portanto, ide. Ide não é sugestivo. Aqui é traduzido como verbo imperativo. Então, portanto, ide e fazeis discípulo. Qual que é o motivo de fazer discípulo? Qual é a razão para eu fazer discípulo? Qual é a razão de eu ser discípulo? É a manifestação
do amor de Deus. Então, toda vez que você para com alguém aqui, ó, e fala assim: você conhece o amor de Jesus? Porque eu recebi o amor de Deus. Você está pregando o ID. Você está obedecendo isto. Mas você viu como é natural? Você não está pensando assim: ó, o Senhor pediu para eu pregar a todas as nações. Não, não, é natural, irmãos, é espontâneo. Quando você fala, porque o nosso coração fala do que está cheio. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de ódio, nós vamos falar coisas ruins. Se o nosso coração está cheio de coisas boas, nós vamos falar coisas boas, irmãos. Se o meu coração está cheio de amor, eu vou falar de amor. Se o meu coração está cheio de Jesus, eu vou falar de Jesus. Se Ele tem feito muitas coisas boas para mim, então por que eu não vou falar dele para os outros? Para que Jesus faça a mesma coisa com os outros, com o meu vizinho, com o meu amigo. Se Ele me libertou, o meu amigo vai ser liberto. Porque o Jesus que eu prego, que eu anuncio, Ele mesmo disse, não sou eu que estou dizendo, tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. E nós falamos, e a pessoa, ou nós vivemos, porque muitas vezes você não fala, mas você é testemunha. Depois a gente vai ver mais para cá. Então Jesus aqui, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Todos têm que obedecer o ID, e principalmente, irmãos, fazer discípulo. Porque nesse versículo 19, o importante aqui não é o ID, não é o ID. No versículo 19, não é o ID, o importante é fazer discípulo. O versículo aqui, a chave desse versículo, não é o ID. Porque você pode ir sem fazer. Você pode ir para um lugar geográfico, eu te mando para um lugar geográfico, você vai, de repente está de mudança daqui para lá, para uma outra cidade, que nem o Ariel foi para Piauzinho, meu filho, está no interior. Então, mas se lá ele não fazer discípulo, ele foi o ID, mas não fez o discípulo. Porque a ordem não é só ir, a ordem é ir para fazer. Então eu vou para realizar. Se eu for e não realizar, então não valeu a pena eu ir. O ID só tem sentido se eu entender, se eu entender e colocar no meu coração que eu tenho que fazer discípulo. Eu tenho que manifestar o amor de Deus para as pessoas querer esse amor, e aí eu apresento Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então, o que nós aprendemos aqui, nós aprendemos que não é uma sugestão, é uma ordem. Nós aprendemos que o principal desse versículo não é o ir, e sim o fazer discípulo, ok? Você vai, mas tem que fazer discípulo. Se não fizer discípulo, não adianta o ir, ok? E a grande missão de Deus, somos cooperadores nessa missão. Veja a grande responsabilidade, ou seja, Deus, Ele chama o seu Filho, Jesus Cristo, e aí então Jesus vem na terra, nasce através de Maria, para um propósito. Qual é? Morrer na cruz do Calvário, por amor a Deus, e aí então vinha a ressurreição, e nessa ressurreição ele dá uma promessa para os discípulos que o Espírito Santo vai descer. Para quê? Para ter a continuidade. Por quê? Porque Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo, ele não veio salvar aquelas pessoas. Ele não veio só salvar aquelas pessoas, há 2000 anos atrás. Ele veio salvar a humanidade. Todos aqueles que creem em Jesus, que recebem o amor de Deus, são salvos. Então, ou seja, a vinda dele, ela fez efeito ontem, hoje e no futuro. Amém, queridos? Então, Jesus Cristo, quando ele veio com a missão de Deus, e através dessa missão de Deus, ele nos incluiu para essa missão. E essa inclusão de sermos discípulos de Jesus, de sermos filhos de Deus, de sermos servo dele,
nos trouxe uma grande responsabilidade. Qual é essa grande responsabilidade? Fazer discípulo. Então nós devemos ter motivo de... Mas essa responsabilidade... Pastor Elias, e agora? Meu Deus! Eu não sabia que eu era responsável de fazer discípulo. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Deus vai mandar um raio em mim. Porque eu não estou obedecendo Ele. Deixa eu dizer, querido. Toda transformação na sua vida vem através de uma consciência, de um entendimento. Que nesta noite a sua mente venha a ser transformada. Amém, queridos? Eu quero trazer eu quero levar um entendimento a vocês que servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Não é peso. Sabe por que se torna peso? Porque não há amor. Porque tudo que é amor, ainda que seja penoso aos olhos dos outros que estão vendo, o nosso não é. E ainda que seja para nós, no sentido não de penoso, no sentido de tem que fazer isso, mas que vai doer, que eu vou sofrer, que eu vou ter que renunciar, queridos, é o sinal da manifestação do amor. Entendi isso. Agora, é diferente quando a gente olha e fala assim, e fala assim, cadê o outro microfone? Depois dali. É diferente quando a gente olha e fala assim, eu tenho que fazer isso, aí é peso. Eu tenho que fazer isso mesmo. Aí você já está dizendo assim, ó, eu não quero fazer isso. Que nesta noite, irmãos, eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o seu lar, seja um ambiente do amor de Deus. E que qualquer obediência que você deve a Deus não vai ser um peso. Você vai fazer com alegria e você vai ver o quanto vai prosperar. Prosperar na tua vida. Prosperar no teu intelecto, conhecimento, na grandeza de ser quem você é. Se você vai olhar no espelho e vai dizer assim, olha, eu sou feitura da mão de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo do Senhor, e Ele me incumbiu para uma grande responsabilidade. É uma honra servir. Júlio César. A paz do Senhor, irmãos. Pastor, então a gente acaba entendendo que o plano de Deus, desde o Jardim do Éden, foi essa grande comissão, né? De fazer discípulo, de pregar uns aos outros. E uma das maiores provas que a gente tem biblicamente falando também é em Isaías 6, 8, onde Isaías conversa com Deus, e ali Deus ele revela, né, para Isaías tudo que está acontecendo. Isaías revela o pecado, né, como Deus já sabia, mas ele fala, mas Senhor, eu sou pecador. Ele confessa, ele fala, eu sou pecador, mas como que eu vou fazer a grande comissão se eu estou desse jeito, Senhor? Aí Deus vai lá, cura, né, toca na boca dele e faz uma pergunta, e agora? Quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Ele curado, bate no peito e fala, eis-me aqui, Senhor. Então a intenção de Deus para nossas vidas sempre foi essa, de nos curar como Ele me curou, e de agora ir buscar e fazer os discípulos. Estava conversando com o Felipe sobre isso, nós viemos conversando sobre isso. A guerra espiritual que é na nossa alma, pela nossa alma, porque Satanás quer nós para o inferno, e Deus quer levar nós para o céu. Só que ovelha gera ovelha. E se nós não entendermos
biblicamente falando, essa grande comissão que você está falando hoje, sobre essa situação de pregar o evangelho, e muitas das vezes a pessoa, mas eu não sei nada, como que eu vou falar? Um Jesus te ama. É um Jesus te ama. E a pessoa, a transformação já vem. Então, eu entendo, né, e eu queria também compartilhar sobre isso, que essa grande comissão, assim, já está no plano de Deus, desde a queda, né, de Adão e Eva, e agora nós somos o precursor dessa grande obra, né? E eu entendo isso, sabe, pastor? E eu tenho isso comigo, né? Porque eu sou um cara que fala do amor de Jesus na cadeira de barbeiro, a Shirley sabe. Eu falo demais assim, né? Mas é bom todo mundo nós entender que isso é válido. E cada alma que o Senhor resgata para o céu, existe uma festa muito grande. Amém? E aproveitando essa conversa, Tico, existe também uma condição para se tornar um discípulo, é o negar-se a si mesmo. Até porque quando Isaías estava fazendo essa grande obra, falando nos capítulos 1 até o capítulo 6, ele vai falando, ele vai fazendo tudo o que tinha que ser feito como um profeta, ele agia como um profeta, ele cumpria, ele obedecia os mandamentos do Senhor como um profeta, o Senhor se agradava de Isaías, porém, ainda existia alguma coisa. E quando ele teve esse encontro nesse capítulo, ele reconhece o pecado dele, como você mesmo disse. Então, ser discípulo é negar-se a si mesmo, é fazer a vontade de Deus, é estar no centro da vontade dele, mas como? Renunciando a si mesmo, o tempo todo. E como o pastor Elias disse, não existe peso para a renúncia. Quando verdadeiramente nós entendemos e recebemos o amor de Deus em nós, nós não podemos considerar que as coisas do Senhor é um peso. Nós não podemos ter uma mentalidade que pensa assim, meu Deus, mas eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar aquilo. Nós já passamos dessa fase de pensar dessa maneira, de que eu preciso largar isso. Se eu amo ao Senhor, o meu amor por Ele é tão grande que é fácil largar. Por isso que nós precisamos ter um coração apaixonado, amando ao Senhor, como foi ministrado no domingo aqui, né? Sobre arder o coração. Porque quando o nosso coração arde por Jesus, nós deixamos as coisas muito facilmente. Eu posso largar esse copo de bebida e falar, por amor a Jesus, eu largo esse copo de bebida. Por amor a Jesus, eu me submeto a Ele, ao senhorio do Senhor, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero viver esse amor. O Senhor me encontrou. Ele nos encontrou primeiro. Ele nos amou primeiro. E como não responder a esse amor? Às vezes, nós temos dificuldades, irmãos, de nos entregarmos verdadeiramente a Deus. E às vezes esquecemos dessa soberania e desse grande amor. Às vezes nós falamos, e nós estamos aqui aprendendo, amém? Às vezes nós falamos que amamos a Jesus, mas às vezes as nossas atitudes não correspondem a esse amor. Por isso que nós precisamos ser contagiados por esse amor, temos um coração sedento de amor, temos um coração que arde, um coração que queima pelo Senhor acima de qualquer coisa. Quando nós temos esse amor acima de qualquer coisa, queridos, tudo se torna fácil. E esse fácil é um processo, é fácil falar, mas é um processo em que nós vamos deixando o nosso eu e vamos nos submetendo ao Senhor. Aí sim, essa grande comissão ela vai existir, porque eu vou testificar que eu sou um discípulo de Jesus, porque eu amo ao meu Senhor. E automaticamente eu não preciso me esforçar para dizer que eu amo. Eu simplesmente me submeto e faço o que precisa ser feito. Ainda que de repente alguns possam estar pensando aqui, sobre a vocação, sobre o chamado. Isso é um processo.
O que eu preciso hoje é obedecer. O que eu preciso hoje é me submeter. Submeter a conhecer ao Senhor, submeter a me conhecer, porque automaticamente quando nós conhecemos ao Senhor, Ele vai fazer a gente se conhecer. Ele vai se revelando a nós e vai mostrando para nós quem nós somos. E cada vez que Ele vai se mostrando quem Ele é em nós, nós vamos deixando os pecados, nós vamos confessando com facilidade. Nós não temos dificuldade de dar desculpa para o pecado. Nós não temos dificuldade de falar, como diz a Bíblia, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não há dificuldade, mas quando eu ainda resisto a Deus, eu tenho dificuldade de falar do meu pecado. Eu tenho dificuldade de amar a Jesus, porque nessa parte eu não quero que Ele saiba. Embora a gente saiba que Ele conhece tudo, o mais profundo das nossas vidas, né? Ele conhece o nosso caminhar, o nosso deitar, Ele conhece tudo. Mas mesmo assim, a gente ainda resiste a Ele. Então, eu creio, queridos, que nessa grande comissão, se conheça. Ame ao Senhor, porque existe um processo. O ID, você pode pregar o Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, como está aqui o mandamento. Mas será que eu estou pregando um evangelho que eu conheço? Ou eu só estou reproduzindo aquilo que eu ouço, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso? Ou eu tenho verdadeiramente uma intimidade com o meu Senhor? Então o discipulado, queridos, faz com que nós nos tornemos mais íntimos de Deus. Nos tornemos mais capacitados pelo Senhor. E aí essa grande comissão, ela não fica mais paralisada em mim. Eu automaticamente vou ter desejo de que outras pessoas saibam quem é Jesus. Irmãos, muito mais saber quem é a Sheila, tem que saber quem é Jesus em mim. Muito mais de saber quem é a Lúcia, tem que saber quem é Jesus na Lúcia, no Tico, em qualquer um de nós. Então nós estamos nesse processo esse ano de aprendizado, né, de nos entregar, de nos submetermos ao senhorio de Deus. Para quê? Para nós conhecermos ao Senhor. E para nós cumprirmos os mandamentos, esse discipulado, nos submetendo, nos sujeitando ao Senhor. E a cada vez que nós vamos nos sujeitando a Ele, irmãos, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo curados. Amém? Glória a Deus. E é isso mesmo. Aqui eu vou até complementar um tópico aqui, que é: como posso obedecer? Como posso cumprir esse mandamento? Como que eu posso cumprir o mandamento, esse ide, o fazer discípulos? Simples. Como a pastora disse, falando de Jesus às pessoas que não conhecem e compartilhar com elas o seu testemunho. A minha pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta. Você tem um testemunho do que Jesus fez na sua vida? Todos nós temos. Por mais simples que seja. Aliás, o fato de você estar aqui já é um testemunho. Amanhã você já pode falar para alguém: eu fui na igreja ontem, eu senti a presença de Deus, eu estava junto com meus irmãos em paz e aprendendo da palavra do Senhor. Aí a pessoa vai perguntar: o que você aprendeu lá? Ah, eu aprendi que o amor de Deus, Ele chegou até o meu coração, me fez um discípulo de Jesus e me deu uma grande responsabilidade, que é justamente anunciar esse amor para você. Então, olha só, em uma linguagem simples, você pode cumprir o mandamento do Senhor. Você pode, né, fazer aqui de uma forma tão fácil, tão simples, que as pessoas entendam o obedecer, o ide do Senhor. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Quem quer ler aí? Quem quer ler? Ó, o microfone está ali. 10:17. Ninguém quer ler? Irmãos, Ali, ó. amém. Ali. Tá com a Bíblia aí? Não, pega aí, ó, pega aqui, ó. Lê aí. Romanos 10:17.
Não, é só ler, gente. Vamos lá. Aqui nós estamos em família, nós estamos em casa. Amém, queridos? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. É isso aí. Então, portanto, olha só que legal, gente. Olha esse versículo. Portanto, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como nós vamos fazer discípulo? Como que gera um discípulo? Quando ele ouve a palavra de Deus. Mas de quem ele vai ouvir? Dos discípulos de Jesus. De mim e de você. Então, ou seja, através de mim e através de você, nós vamos gerar fé nas outras pessoas. Entende? Então, ou seja, nós vamos ser ali um acesso, né, um condutor à fé dele em Cristo Jesus. Mas quem é que vai falar? Nós. Nós. Então, como nós compartilhamos, como nós obedecemos o ID? Falando do amor de Jesus, da palavra de Deus, e você sendo uma testemunha dos feitos que Deus fez na sua vida. O que mais, pastor Elias? Estudando a palavra de Deus e partilhar o seu conhecimento para outros discípulos. Ou seja, o relacionamento mútuo entre um e os outros. Então, ou seja, eu aqui estou como discípulo de Jesus hoje, compartilhando um conhecimento que nós temos para que vocês recebam esse conhecimento e amanhã vocês vão compartilhar esse conhecimento. Então, ou seja, nós somos um rio de águas correntes. Nós não somos uma lagoa. Lagoa retém a água. Rio não. Sempre vem novas águas, novos conhecimentos. Então, o discípulo do Senhor, ele lê a Bíblia para ter novos conhecimentos. Para quê? Para poder partilhar um com o outro. E assim, um agregar ao outro mais conhecimento. E quando gera mais conhecimento, gera o quê? Fé. Mais fé. Então hoje, irmãos, muitas pessoas estão fracas na fé. Mas por quê? Qual é o motivo dessa fragilidade na fé? É simples, irmão, só tem um. Não se empenham em conhecer a Senhor Jesus, a palavra de Deus. Porque quem se empenha em estudar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, quem tem essa aptidão, né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz, que ela é tão necessária nas nossas vidas, como o ar que nós respiramos. Como o pão que nós comemos todos os dias. Como a água que nós bebemos. A palavra de Deus, a Bíblia diz isso, irmãos. Não só de pão viverá o homem, aqui é o pão mesmo, a comida, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, se eu não me alimento com a palavra de Deus, eu morro espiritualmente. Eu posso comer o pão diário, que sustenta a minha carne, ok? Mas a minha vida espiritual é só a palavra de Deus. Então, ou seja, estudando a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 16 e o 17. 2 Timóteo, capítulo de número 3, 16 e 17. Quem quer ler? Alguém na plateia? Não? Então a Shirley vai ler. 3, 16 e 17. Preste atenção, irmãos, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra.
Olha só. Então aqui está falando que a escritura, né, toda a escritura é inspirada por Deus. Está falando das escrituras sagradas. Né? Então ele está falando o quê? Que é o quê? Aqui na minha tradução é útil para nos ensinar. Então a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos exortar. Ou seja, a palavra de Deus para nós, quando nós lemos, só vai trazer benefícios, só vai trazer crescimento para nós. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, ela serve para tudo na sua vida. Se você entrou com um problema hoje aqui, irmãos, não sou eu que vou dar a resposta, é a palavra de Deus que tem a resposta para a sua vida. Seja qual for, financeiro, seja conjugal, seja você mesmo. Então a palavra de Deus, ela tem a solução para as nossas vidas. Amém? E por último aqui eu pontuei, então nós vimos aqui que para nós obedecermos à comissão, ou seja, para cumprir a comissão nós devemos obedecer. E aí nós devemos o quê? Falar de Jesus às pessoas e compartilhar o testemunho. Depois agora estudando a palavra, para quê? Para justamente partilhar o conhecimento de uns com os outros discípulos. E agora é relacionamento. Então, ou seja, nós precisamos ter relacionamento, ou seja, pertencer a uma igreja é um lugar onde aprende a ser discípulos e tem muito o que fazer, ou seja, a obra. Então, esse lugar aqui, que é a igreja local, ela é essencial na formação de discípulos. Não existe formação de discípulos se não ser fora da igreja. Não existe. Não existe formação de discípulos sem ser fora da igreja. Por quê, pastor Elias? Porque quem fundou a igreja foi o próprio Jesus. Então não foi o homem, foi o próprio Jesus. Ele estabeleceu a igreja em um local de relacionamento. O que é a igreja, pastor Elias? É um local de relacionamento. E quando nós falamos assim, ó, eu sou igreja, não é porque eu sou igreja sozinho, é porque eu me relaciono com a minha irmã. E a minha irmã, eu e a minha irmã, a pastora Shirley, nós nos tornamos igreja. É simples, irmão. O apóstolo Paulo, ele dá um esclarecimento muito simples do que é ser igreja. Muito. É que a gente às vezes não quer acreditar. Mas como, pastor Elias? É simples. Ele olha para um homem, ele olha para uma mulher e diz assim, ó, a igreja é isso. Existe um Espírito, que é o Espírito Santo, que atua em um só corpo. Aí ele fala que atua em um só corpo. E esse corpo tem muitos membros. Quem é o corpo? É a igreja. Quem são os membros? Somos nós. O apóstolo Paulo vem e fala assim, ó, muitos desses membros são diferentes, ó, diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Olha que interessante. O que governa a gente é o mesmo. O propósito do corpo, ele é unido, ele não é separado. A unidade do corpo, dos membros, fortalece o corpo, dá vida para o corpo. Aí ele diz assim, pode todo corpo, todo membro ser orelha? Ele diz assim, já pensou se todo membro do nosso corpo fosse orelha? Orelha, 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 orelha. É isso que a Bíblia diz lá, irmão. É até cômico isso daí. Ele falou, não, de jeito nenhum. Por quê? Aí ele explica. Porque cada um tem a sua função. Tem o seu valor. Todos são importantes. Tem aqueles membros que vai ser vistos.
notados, que todo mundo vai ver, sim ou não? Mas tem aquele membro lá, ó, se vocês olhar lá, ó, olha lá o membro lá, ó, faz assim, Carol, que ninguém vai ver. E é tão importante quanto porque ela está fazendo esse microfone funcionar. Então isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Isso é formar discípulos. Agora, por que, pastor Elias, eu não consigo ser discípulo fora da igreja? Porque quando Jesus ele chama, ele já dá uma ordem. Vão e andam de 2 em 2. Ele nunca pediu para discípulo ir sozinho. Por quê? Esse é o código. Ele está dizendo assim, ó, você não é a igreja sozinha. Você não foi chamado para andar sozinho. Quer um tipo de igreja, irmãos, que é também caracterizado na Bíblia? É muito simples, está na nossa frente. O casal, o casamento. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Entende? Então nós, que é o corpo de Cristo, somos a noiva dele, a identidade. Então nós não vamos andar sozinho. Aqui ele diz assim, ó, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, para nós sermos discípulos do Senhor, nós devemos pertencer a uma igreja, um lugar onde que a gente aprende a ser discípulo e fazer a obra do Senhor. Aí eu coloquei aqui, ó, Hebreus, olha esse versículo, Hebreus, capítulo de número 10, versículos de número 24 e o 25. Hebreus 10, 24 e o 25. Alguém? A Rúbia. Pensamos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, a si mesmo, uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Glória a Deus. Obrigado. Então você vê aí que esses dois versículos, né, ele está motivando a nós nos reunirmos. Ele está nos ordenando ali, é uma motivação de ordem. Olha, é bom vocês se reunirem. Olha, é importante vocês se reunirem. Algumas pessoas têm deixado de se reunir, mas não. Eu aconselho a vocês se reunirem porque isso vai trazer crescimento em vocês. Isso é importante. Não, se eles não querem reunir, o problema é deles. Mas é importante vocês se reunirem. Congregarem. Em outras traduções está congregarem. Posso falar? E o interessante é que dentro dessa construção de amor, irmãos, o relacionamento, ele vai sendo construído de uma forma não afetiva. Porque na nossa carnalidade, nós nos relacionamos de forma afetiva. Nós nos tornamos amigos, mas de uma forma afetuosa. Nós precisamos entender que a nossa amizade, o nosso relacionamento, o nosso amor, ele não é pautado, não é construído numa base carnal. Ele é construído de uma forma espiritual. Quando nós construímos uma amizade por causa do Senhor Jesus, a nossa amizade tem que ser por causa de Jesus, porque Ele está nos unindo para um propósito. Ele nos fez conhecer um ao outro, para quê? Para um propósito, por causa dEle. Então, nós não estamos nos conhecendo por causa de nós mesmos, nós estamos nos conhecendo por causa de Jesus.
Então, por causa de Jesus, eu me relaciono com você nesse discipulado. E esse discipulado vai além de tudo que nós imaginamos. Por quê? É um relacionamento não somente de algo superficial, algo raso, mas algo que nós vamos construindo, conquistando no mundo espiritual, na liberdade do Espírito, a ponto de nós, a qualquer momento, podermos nos intrometer na vida um do outro para uma exortação, para um aconselhamento. Nós podemos nos relacionar ainda muito mais. Nós vemos que pessoas que fazem missões no mundo, elas vão para um outro país. O Senhor coloca um desejo dentro do coração dessa pessoa. Vamos colocar um exemplo assim. Nós somos brasileiros, certo? Oi? A Tamara Romão. O Senhor colocou um desejo no coração dela e um amor por aquelas pessoas do Moçambique. Ela jamais, na sua naturalidade carnal, pensaria um dia estar em Moçambique. Aliás, ela poderia sim pensar em um dia ir para Moçambique, para conhecer, por a similaridade, né? Porque eu sou negra, eu também quero conhecer essas pessoas, eu quero conhecer essa nação, né? Para saber um pouco mais. Ela pode até ter pensado de uma forma assim. Porém, irmãos, quando nós estamos caminhando com Cristo, aquele desejo que parecia ser carnal, que nós não entendíamos o propósito, que nós pensávamos que era somente para um objetivo de passeio, de qualquer coisa, já não torna mais aquilo. Ela começou a amar aquela cultura, ela começou a amar aquelas pessoas, a ponto dela sair daqui do Brasil e se instalar lá no outro país. Para quê? Para que ela pudesse amar aquelas pessoas com o amor de Jesus que está dentro dela. Ela se socializou com aquelas pessoas e ela ama estar lá. Então, vai muito mais além do que nós pensamos. Vai muito mais além do que essas 4 paredes que nós estamos. Então, a comissão, ela vai além de tudo o que nós pensamos como natural. Ela é algo espiritual. Por isso é a comissão de Jesus. Não é uma comissão humana, não é uma comissão nossa. É uma comissão do Senhor. Então, isso precisa arder em nós. Porque quando arde isso dentro do nosso coração, no sentido do amor de Jesus, eu amo a Jesus, eu preciso fazer alguma coisa por Ele, eu preciso responder ao amor dEle, queridos. Quando isso começar a acontecer nos nossos corações, nós não seremos mais os mesmos, porque não será mais sobre eu, não será mais sobre você, mas será sobre Jesus. Sempre o foco principal, ainda que nós tenhamos as nossas coisas, mas não será o primordial. O primordial será Jesus. Ele é o centro. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu respiro, é por Ele que eu faço, é por Ele que eu estou, é por Ele que eu vou, aonde Ele me enviar. Então, queridos, é algo muito profundo. A cada momento nós vamos apresentar para vocês essa profundidade do discipulado. Mas a gente sempre vai dar uma pincelada falando sobre o arder no coração. Se vocês buscarem ao Senhor de todo o coração, vocês serão encontrados por Ele. Amém? E a partir desse momento que você encontrar com Ele, Ele vai a cada dia se relacionando com você na intimidade espiritual, e você vai conhecendo, e cada vez mais que você o conhecer, mais você vai querer conhecê-lo, e mais você vai querer falar dele para as pessoas. Amém? O que a pastora Sheila falou sobre a Tamara Romão, é uma moça que está em Moçambique, né? Para quem não sabe, e ela faz o trabalho lá, né? Do evangelismo lá nesse país. É um chamado específico. O chamado foi específico para ela, ela entendeu o chamado e foi para lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui hoje. Quem de vocês quer ver a família de vocês salva em Jesus Cristo? Ir para o céu, quem quer ver? Levanta a mão, por favor.
já começou a grande comissão. Só de você querer que seu parente, que a sua mãe, que o seu pai, que seu ir para o céu, arde isso no seu coração, já começou a grande comissão. Então nós entendermos isso e fazermos o que a palavra está falando, de falar do amor de Jesus. Eu lembro uma vez que eu cheguei na minha casa, que eu fui batizado com o Espírito Santo, com 13 anos de idade. E eu cheguei numa felicidade tão grande, que eu, assim, Deus, foi demais, foi uma coisa, assim, surreal. E alguns dos meus tios não entendiam, mas minha avó, meu avô, que já estava no evangelho há muito tempo, entenderam, né? A minha alegria, a minha felicidade daquilo que eu senti naquele dia, contagiou eles. De eles quererem ir lá para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então é essa alegria que tem que estar em nós. Sabe assim, de realmente entendermos que o que Deus quer para a nossa vida, que essa grande comissão é de pregar o evangelho para outra pessoa necessitada desse grande amor, mas contagiante. É uma pregação contagiante, sem peso, porque ele tira a mala pesada das nossas costas e nos dá um fardo leve. E aí as coisas começam a acontecer. Mas para isso, tem que arder. E assim que começar a arder, irmão, abre a boca que ele vai te encher. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 2, em versículo de número 10, para a gente concluir, estamos na mesa, né? Sentado à mesa. Vamos concluir com esse versículo. Diz assim, olha esse versículo. Eu vou ler nessa versão aqui, que é a nova versão transformadora. Esse versículo, nessa versão, ela é maravilhoso. Olha só. Pois somos obra-prima de Deus. Na sua versão pode estar escrito criatura ou criação. Pois somos obra-prima de Deus. Ou seja, foi Deus que nos fez, amém? Aí ele diz assim, ó, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar, somos aqui gerados em Jesus, por isso que é criados, né? A fim do quê? A fim de realizar as boas obras que ele, quem? Deus, de antemão, ou seja, antes até de você nascer, planejou para nós. Deus, ele nos criou para esse propósito. Se você quer um propósito da sua vida, está aqui, ó. Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 10. Como também a grande comissão. São os propósitos. A Bíblia, ela vai mostrando quem você é, o que você tem, e com o que você tem, você pode fazer. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho, o que eu tenho, e agora eu sei como executar o que eu tenho, baseado no que eu sou. Entende isso, irmãos? Um padeiro, ele sabe que ele é padeiro, ele tem conhecimento de padeiro, o que ele vai fazer? Por quê? Porque ele tem uma identidade profissional. Entende? Então Deus, o que mais ele quer é que você tenha, você saiba a sua identidade de existência. Quando você sabe a sua identidade de existência, então você vai ser movido pela sua identidade. Você vai ser influenciado pela sua identidade. Você vai fazer essas boas obras, e aqui está falando de boas obras.
Então, ou seja, a obra é boa. O resultado é bom, frutífero, próspero, sucesso, valioso, precioso, eterno. Aí não dá não, irmão, aí não tem como a gente não se apaixonar por Jesus. Amém, queridos? Eu vou repetir esse verso para você sair daqui com ele, ó. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Pastor, onde que eu encontro as obras que Ele planejou para nós? Eu acabei de citar uma que é em Mateus capítulo de número 28 e versículos de número 18, 19 e 20. Pronto, está aqui, ó. Ide fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando, porque o fazer discípulo não é a pessoa aceitar Jesus. A pessoa aceitar Jesus, ela foi salva. Fazer discípulo é justamente o que nós estamos fazendo aqui, é batizar e ensinar. Então, ou seja, sempre nós iremos aprender uns com os outros. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Nós vamos, a Pri está ali, ó. A Pri, vem Pri, faz assim, ó. Você que trouxe a sua oferta. Vamos colocar um louvor? Se coloque de pé, irmãos. Nós vamos louvar a Deus e agradecer porque nós somos discípulos. Seja grato a Deus por que você está aqui. É Deus manifestando o teu amor. Olha, deixa eu dizer algo aqui importante. Eu não sei se os dias do sentar à mesa, eu não vim, né? Porque a gente estava um pouco afastado com essa gripe, né? Mas, olha só, se o pastor Eliseu disse, eu só quero repetir, porque a gente aprende através de repetições. Talvez você veio aqui hoje preocupado com alguma coisa. Sabe, assim, algo que estava te incomodando, você falou assim, eu vou lá na igreja. Aí você veio aqui e ouviu uma palavra de comando, de identidade. Você acabou vendo uma palavra dizendo assim, eu vim aqui por causa de um problema, mas eu estou saindo daqui sabendo quem eu sou em Deus. Esse mesmo Deus que quer que você saiba que Ele é o seu Pai, é o seu Mestre, Ele que morreu na cruz, Jesus Cristo, para te dar a vida eterna, é aquele que diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí assim, ó, aí Ele cuida de nós, ó, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que o Senhor está dizendo a todos aqueles que seguem Ele? Vem, me segue mesmo, pode me seguir. Por quê? Porque existe uma cobertura minha sobre a tua vida. Jesus, quando Ele mandou os discípulos de 2 em 2, Ele falou assim, olha, não levem nada. Por que Ele falou não levem nada? Porque os discípulos não poderiam depender das coisas materiais. Entenda o que eu estou falando, presta atenção. O quadro lá é diferente daqui, amém, queridos? Presta atenção. Mas nós trabalhamos, ok? Trabalhamos. Ganhamos dinheiro, ok. Temos dívidas. Quem não tem aí, levanta a mão, irmão. Quem não tem, levanta a mão. As crianças, né? O Cris não tem? Ah, que susto, Cris. Eu já ia ver aí a situação. Mas olha só, irmãos. Quando ele fala, vai de 2 em 2 e não leve nada. Olha o que ele diz. Quando você entrar numa casa, irmãos, Deus é o Deus que manda e é o Deus que provê. Aprenda isso. Quando Deus manda, Ele dá providência. Quando Deus dá um comando para a sua vida, Ele se responsabiliza. Amém, queridos? Jesus diz assim, ó, não leva. Quando vocês entrarem numa casa e dizer a paz, aí eles vão dizer, sim, a paz, entra. Aquela casa é que vai sustentar vocês. E vai sustentar
Lá, irmãos, eu estou falando nos discípulos lá. Até quando vocês cumprirem o tempo ali, e aí vocês vão para outra casa. E a outra casa vai receber com paz. E a casa que não receber com paz, aí vocês não entram. Porque quem não recebe com paz, não quer o bem daquela pessoa. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que quando nós invertemos os valores, ou seja, quando eu deixo de me preocupar com as coisas materiais, e ainda que há uma responsabilidade, porque não é questão, estou falando assim, ó, quando eu deixo de colocar o que é de material em segundo lugar, e o que é de Deus em primeiro lugar, ele vai suprir aquilo que está em segundo lugar. Sabe por quê? Porque você está cumprindo a palavra do Senhor, primeiro o reino de Deus. O fato de você estar aqui, ó, toda vez que você vem para um culto, irmãos, você deixou de fazer algo secular. Você deixou de estar assistindo uma TV, você deixou de, sei lá, estar fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Porque você entendeu que era para você estar aqui e que aqui traria um benefício para você. Sim ou não? Sim. E todas as suas preocupações que você tem, o Senhor está cuidando de você. Mas por quê? Porque você é bonzinho? Não. Porque você é bonitinho? Não. É a graça e a misericórdia dele e ele vela pela sua palavra aos seus discípulos. Amém, queridos? Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que termos. Porque a graça do Senhor não é me dar. É eu recebi porque ele me ama e pronto. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor? Você que trouxe sua oferta.